Oi, gente, olha onde a gente está hoje, aqui nas montanhas capixabas, mas vira um pouquinho para mim. Bem aqui no Bioparque das Aves, aqui em Domingos Martins, e hoje eu vou mostrar para vocês o que é o Bioparque e eu vou apresentar para vocês agora, então bora comigo? Então, gente, o Bioparque, antes de ser o Bioparque, ele era um sítio que foi comprado, né, pelos donos atuais. E na pandemia ele teve a ideia de criar o Bioparque, transformar o sítio em um zoológico, porque eles perceberam que as pessoas queriam conhecer o local e conhecer os animais. Então eles tiveram essa ideia na pandemia e transformaram ele em um zoológico, que é hoje o Bioparque das Aves, aqui em Domingos Martins, onde, óbvio, a gente não tem só aves, a gente vai conhecer alguns outros animais. Então, bora lá? Nesse primeiro momento a gente está com a Moana. Ela é uma ave que é usada na colocação ambiental, ela é da espécie arara azul grande, uma ave super dócil que qualquer visitante que vá ao parque pode ter esse contato direto com esse animal, e é uma oportunidade incrível porque é um dos psitacídeos mais lindos que a gente tem. Bom, gente, começando o circuito aqui do Bioparque, a gente chega no primeiro recinto, que é o dos papagaios do peito roxo, que é uma das espécies mais ameaçadas que a gente tem aqui no país. Por conta de tráfico mesmo, né, captura, criação ilegal desses animais em cativeiro, acaba diminuindo muito a população deles. E esses animais, quando não tem muito para onde ir, quando são apreendidos, chegam em centros de triagem, e aí entra o papel do zoológico, que é receber esses animais. Então aqui no zoológico a gente vai ver muitos animais que são enviados pelos próprios órgãos ambientais, porque não tem como soltar esses animais em vida livre. E acabam destinando esses animais para empreendimentos de fauna, e um deles é o zoológico, onde a gente vai dar continuidade na vida desse bicho da melhor forma possível. Esses aqui, gente, são os fazões. Os fazões e os pavões aqui do parque foram uma das primeiras aves que o sítio começou a criar. E é daí que veio essa paixão pela criação dos animais, e depois veio os animais silvestres e exóticos, né? Aqui esses animais a gente tem uma das principais diferenças, que é o dimorfismo sexual. Em fazões e pavões, o dimorfismo é bem claro, porque os machos eles são bem mais coloridos, bem mais bonitos que as fêmeas, né? Então aqui a gente pode ver uma espécie de fazão prateado, que é bem diferente da fêmea. A fêmea ela é bem mais opaca, mais sem cor, e isso é uma forma de se camuflar em natureza, né? Porque a fêmea é ela que vai chocar os ovos. Então é bem comum a fêmea ser mais escura, ser mais dessa tonalidade de terra, para se camuflar mesmo enquanto ela faz o choco dos ovos, e o macho tem essa coloração para basicamente atrair os predadores, né? Atrair a fêmea no período reprodutivo, e no período de reprodução que a fêmea está em choco, ele forma como um chamativo para predador. Então o predador vai atrás dele e não da fêmea. Um dos animais que a gente vai poder ver aqui no parque é o tucano-toco, que é uma das maiores espécies de tucano que a gente tem no Brasil. É claro que você não vai poder ter esse contato exato aqui com ele, a gente conseguiu uma autorização para poder entrar no recinto, mas vocês vão poder ver ele de pertinho, porque ele é muito amistoso, ele adora, adora que a gente chega perto. Aqui no parque você vai poder encontrar diversos animais, inclusive alguns animais híbridos, né? Que é o caso da catarina, que é uma espécie híbrida entre a arara canidé e a arara vermelha, que a gente chama agora de catalina. Ela tem uma diferença das outras araras por conta desse peito meio alaranjado, meio vermelho, não define muito bem a cor, depende muito de cada indivíduo, e ela fica bem maior do que a arara canidé. Uma das atividades que a gente pode fazer aqui no Bioparque é a colheita de morango orgânico aqui na estufa. Aqui você vai ter a experiência completa, desde a colheita até o consumo. E aqui a gente tem um animal que eu sou muito suspeito para falar,
é uma ave enorme australiana, que são os emus. Eles são uma espécie australiana, não é a maior ave do mundo, a gente tem algumas espécies bem maiores, mas eles são muito conhecidos e muito amados, porque eles são animais dóceis, né? Eles são animais tranquilos de fazer o manejo, de mexer, de brincar, e eles são muito curiosos, então são animais que geralmente as pessoas gostam muito. Aqui a gente chega no recinto da maior ave do mundo, o avestruz africano. É a maior ave porque a gente vê a diferença dos outros animais basicamente pelo seu porte. É um animal que atinge aí seus 2 metros de altura, fora os seus pés, né? Que ao contrário das outras aves, a ema ou emu, essa espécie ele tem apenas 2 dedos. E não é um animal com temperamento muito fácil de lidar, geralmente são animais mais agressivos, então a gente tende a manter um pouco de distância nos recintos, né? Tem uma segurança maior, porque em cativeiro os avestruzes são os animais que mais acabam causando acidente, porque a gente subestima muito por ser uma ave, mas a gente tem que lembrar que por ser uma ave que não voa, toda a sua característica morfológica de força, né, da fisiologia desse bicho, a força toda foi concentrada nas pernas, que é uma ave corredora. Então esse bicho se defende basicamente chutando. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de chegar perto desse animal, porque um coice de um avestruz não é legal de levar. Chegando aqui no viveiro de imersão, você vai se deparar basicamente com uma porta de segurança, que são 2 portas. A gente primeiro vai acessar a área de segurança, fecha a primeira porta e a gente vai ter essa área que, se caso algum animal fugir, ele não tem acesso ao externo do viveiro, então ele fica preso nessa parte, daí a gente consegue realocar ele novamente para o viveiro. A gente já entra no viveiro de imersão tendo contato aqui com 2 animais, que é uma arara canindé e uma arara catalina. Vocês lembram que eu falei da híbrida? Aqui vocês podem ver um pouco da diferença das duas. Ei! A gente tem os 3 exemplares que eu queria muito mostrar. Uma arara canidé na ponta da direita e uma arara vermelha na ponta da esquerda, e no meio delas o híbrido das duas. Então você consegue ver bem a diferença de cada indivíduo, cada espécie que a gente tem aqui. Aqui no viveiro de imersão você vai poder ter contato bem próximo com as espécies. Aqui temos a Aniele, que é uma arara canidé. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que ela é um pouco interesseira. Então se você não der o que ela quer, ela provavelmente vai tentar pegar o teu dedo. Então sempre tendo que tomar cuidado. Eu não vou alimentar ela, tá? Porque ela já me deu uma bicada. Tá doendo um pouquinho? Tá doendo um pouquinho, mas a gente vai ignorar essa dor. Daqui do deck a gente tem uma vista do recinto do cervo russa, só que daqui a gente não consegue ver ele tão bem, que ele está meio escondido, então a gente vai tentar chegar um pouquinho mais perto lá para mostrar para vocês. A gente está agora dentro do recinto do cervo russa, a gente está tentando manter uma certa distância de segurança para mim e para ele. Por ser um cervídeo, né, esses bichos são um pouco mais arredios, né, eles acabam sendo um pouco mais estressados, até porque são presas em natureza, então eles tendem a ter esse comportamento um pouco mais arredio. A principal diferença desse bicho aqui de macho e fêmea é a galhada, são os chifres, né? Que o macho ele possui essa galhada e a fêmea não possui. Inclusive uma curiosidade, assim, para você ver a diferença de chifre e corno, é que o chifre em si ele acaba perdendo um período do ano, e o corno ele é aquele basicamente do boi, que nasce somente um chifre, né? E ele não perde. Já os cervos, né, os veados em geral, eles tendem a perder o chifre e nascem em galhos mesmo, por isso a gente chama de galhada. Bom,
Eu já peço desculpa porque eu tô fazendo uma gravação de obrigado em casa porque eu esqueci de gravar lá no parque. Acontece, a gente tava até com o tempo meio corrido, mas obrigado por quem assistiu o vídeo. Deixa um joinha aí pra quem gostou. Se não gostou também deixa o joinha, porque assim, não custa, né? É só um clique. E se você gostou mais ainda, compartilha com os seus amigos. E é nóis!